Oi, gente, eu sou Bianca Campelo, esse é o Literalizando e essa é a leitura comentada de Quincas Borba. A gente parou no último vídeo no momento em que o Major Siqueira, né, aquele senhor muito falastrão que estava ali presente na recepção na casa do Palha e da Sofia, tinha flagrado o Rubião ali dando aquela cantada na Sofia, falando sobre a lua e as estrelas, e o capítulo 42 terminou exatamente quando o Siqueira se despediu do Rubião junto com Tonica, sua filha, que havia notado os olhares entre Sofia e Rubião durante a festa. Então, a gente agora retoma no capítulo 43, acompanhando justamente o que vai pensar Dona Tonica de tudo aquilo que ela observou durante essa festa. Capítulo 43. Ladeira abaixo, Dona Tonica foi ouvindo o resto do discurso do pai, que mudou de assunto sem mudar de estilo. Difuso e derramado. Difuso é prolixo, é aquela coisa de que o Siqueira fala demais, tanto que o Rubião, nas duas vezes em que teve que falar com ele, sentiu que estava ali no meio de uma tempestade de palavras. Ouvia sem entender, ia metida em si mesma, absorta, remoendo a noite, recompondo os olhares de Sofia e de Rubião. Chegaram à casa na Rua do Senado. O pai foi dormir, a filha não se deitou logo. Deixou-se estar em uma cadeirinha ao pé da cômoda, onde tinha uma imagem da Virgem. Não trazia ideias de paz nem de candura. Vejam aí que ideias de paz e de candura seria aquilo que a gente associaria à imagem da Virgem Maria. Mas estando junto dessa imagem, Tonica não tem esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, nem esse tipo de sentimento, tá? Sem conhecer o amor, tinha notícia do adultério. E a pessoa de Sofia pareceu-lhe hedionda, horrível, abjeta, repulsiva. Via nela agora um monstro, metade gente, metade cobra, e sentiu que a aborrecia, que era capaz de vingar-se exemplarmente, de dizer tudo ao marido. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem de reação de Dona Tonica é de indignação contra a Sofia por causa do que está se afigurando para ela como um adultério, né? Sofia ali seduzindo um outro homem, traindo o Cristiano Palha. Conto-lhe tudo, ia pensando, ou de viva voz ou por uma carta. Carta não. Digo-lhe tudo um dia, em particular. E imaginando o colóquio, a conversa, antevia o espanto do homem, depois o agastamento, a raiva, a ira que ele teria. Depois os impropérios, as injúrias, as ofensas que ele diria para Sofia, né? As palavras duras que ele havia de dizer à mulher, miserável, indigna, vil é desprezível. Todos esses nomes soavam bem aos ouvidos do seu desejo. Ela fazia derivar, ela fazia brotar, surgir por eles a própria cólera. Fartava-se, satisfazia-se de a rebaixar assim, de a pôr debaixo dos pés do marido, já que o não podia fazer por si mesma. Vil, indigna, miserável. Durou muito tempo essa explosão de raiva interior, perto de 20 minutos. Mas a alma cansou e tornou a si. A imaginação não podia mais, e a realidade próxima atraiu-lhe a vista. Olhou em volta de si, mirou a alcova de solteira, né? A alcova é o quarto de dormir, tá, gente? Arrumadinha, com arte, dessa arte engenhosa que faz da chita seda e de um retalho velho uma fita, que recama, que enfeita, que adorna, enlaça, alegra o mais que pode a nudez das coisas, enfeita as paredes tristes, aprimora os trastes modestos. Trastes são os móveis ou os objetos de pouco valor, tá? Os trastes modestos e poucos. Então, é um quarto que não tem lá muita mobília nem muitos objetos. E tudo ali parecia feito para receber um noivo amado. Onde li eu que uma tradição antiga fazia esperar a Virgem de Israel durante certa noite do ano a concepção divina? Seja onde for,
Comparemo-lo a desta outra, que só difere daquela em não ter noite fixa. Mas todas, 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 o vento zunindo fora, nunca lhe trouxe o varão esperado, nem a madrugada alva e menina lhe disse em que ponto da terra que ele mora. Era só esperar, esperar. Vejam que aqui a gente tem um misto de comentário metalinguístico sobre as imagens que esse narrador vai trazer para o texto para explicar para a gente o que é que está acontecendo ali com a personagem e o ambiente, mas a gente também tem essa entrada na própria Dona Tonica, porque esse era só esperar, esperar, parece muito que é o que ela está pensando nesse momento quando ela se dá conta de quais são as características do quarto que ela tem, o que é que foi que, como é que ela enfeitou a vida dela até aquele momento. Agora, aquietada a imaginação e o ressentimento, mira e remira a alcova solitária, recordando as amigas do colégio da família, as mais íntimas, casadas todas. A derradeira delas, a última delas, desposou aos 30 anos um oficial da Marinha, e foi ainda o que reverdeceu, o que tornou verde de novo, o que renovou as esperanças à amiga solteira, que não pedia tanto, posto que a farda de aspirante foi a primeira coisa que lhe seduziu os olhos aos 15 anos. Onde iam eles? Mas lá passaram 5 anos, cumpriu os 39 e os 40 não tardam. Quarentona, solteirona, Dona Tonica teve um calafrio. Olhou ainda, recordou tudo, ergueu-se de golpe, deu 2 voltas e atirou-se à cama, chorando. A questão da Dona Tonica é muito menos o adultério da Sofia, aparentemente, do que o fato de ser com o Rubião e o Rubião ser um homem solteiro com quem ela poderia se casar. É muito mais a coisa específica de que ela estava com esperança a respeito daquele homem e não de Sofia estar traindo o Palha. Parece muito mais uma questão de rivalidade feminina, já que a gente tem esse desfecho aqui para esses sentimentos todos dela, tá? Capítulo 44. Não vales crer que a dor aqui foi mais verdadeira que a cólera. Foram iguais em si mesmas. Os efeitos é que foram diversos. A cólera deu em nada. A humilhação debulhou-se-lhe em lágrimas legítimas. E, contudo, não faltaram a essa senhora ímpetos de estrangular Sofia, calcá-la aos pés, esmagá-la com os pés, arrancar-lhe o coração aos pedaços, dizendo-lhe na cara os nomes crus que atribuía ao marido. Então, ela falar aquelas ofensas que ela imaginou Palha falando para Sofia no capítulo anterior. Tudo imaginações. Crede-me, há tiranos de intenção. Quem sabe? Na alma desta senhora passou agora um tênue fio de Calígula. Então, a imaginação dela aí foi bem alto no que poderiam ser as torturas, as humilhações, as ofensas e os castigos em relação a Sofia, já que Calígula é apresentado sempre para a gente na história universal como sendo o mais cruel de todos os imperadores romanos, aquele que tinha a mente mais psicopata, mais perversa, né? Capítulo 45. Enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Isso evoca a teoria do humanitismo, né? O Humanitas está aí sobrevivendo a tudo, independente do estado dos indivíduos. E se você tem um indivíduo, como a gente tem na teoria do humanitismo, como é apresentada lá em Memórias Póstumas, se você tem um homem sendo escravizado em um ponto do continente, isso é para que outro possa desfrutar as benesses desse trabalho escravizado. Quincas Borba fala isso para o Brás Cubas, usando uma metáforazinha de um pedaço de frango que ele está comendo. Assim, imagine que para esse frango estar aqui, aconteceu dele ter que comer o milho que foi cultivado por um homem que foi escravizado
lá na África e foi trazido num navio que teve que ser construído por outros homens. Ele faz toda uma narrativa de tudo que levou àquela satisfação dele. E isso tudo começa com um homem sendo escravizado. Então, um é escravo, o outro vai usufruir do trabalho escravo. Uma mulher ri, a outra mulher chora. Humanitas é indiferente aos indivíduos. Os indivíduos, eles são bolhas, já disse o Quincas Borba para o Rubião lá no início da narrativa. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo, mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se o equilíbrio da vida. Polka, gente, é um tipo de dança polonesa, a sarabanda é um tipo de dança espanhola, são danças animadas, danças de salão que são bem animadas e que estão aqui fazendo essas antíteses com as lágrimas e os soluços. Então, de um lado você vai ter gente feliz dançando polka e sarabanda, do outro você tem gente chorando e chorando até de soluçar. A outra que ri é a alma do Rubião. Escutai a cantiga alegre, brilhante, com que ele desce o morro, dizendo as coisas mais íntimas às estrelas. Espécie de rapsódia, feita de uma linguagem que ninguém nunca alfabetou, por ser impossível achar um sinal que lhe exprima os vocábulos. Então, olha só, primeiro teve uma quebra de expectativa aqui, né? A gente poderia pensar no primeiro momento, até por conta do uso do feminino, que a outra alma seria a alma de Sofia, mas quem está tendo muito prazer naquela noite é o Rubião, a partir daquele encontro com Sofia. O segundo ponto que a gente tem que entender aqui é como é que o Rubião está descendo a rua ali da casa do Palha. Ele está cantando uma rapsódia que ninguém nunca alfabetou. O que isso vai significar? Ao pé da letra, ele estaria cantando um conjunto de poemas e canções anônimos. Só que a gente tem esse que ninguém nunca alfabetou, que ninguém nunca transcreveu, colocou ali num texto escrito, e ninguém nunca fez isso porque é impossível achar um sinal que lhe exprima os vocábulos. É uma língua ali que é inexprimível na escrita. Então, o Rubião ele não está realmente cantando uma composição antiga, anônima, ele está num estado de êxtase. A alma dele está tão feliz que é como se ela estivesse cantando e dividindo essa alegria cantada com as estrelas, mas não tem nada inteligível, pelo menos, com palavras saindo aí da boca do Rubião ou em que ele está pensando. No máximo, ele está ali assobiando, feliz, e você não tem como decodificar exatamente uma melodia, uma canção que está saindo ali da cabeça do Rubião ou da boca dele. Cá embaixo, as ruas desertas pareceram-lhe povoadas. O silêncio é um tumulto, e de todas as janelas debruçam-se vultos de mulher. Caras bonitas, grossas sobrancelhas, todas Sofias. E uma Sofia única. Ele vem ali, né, tão absorvido no pensamento de Sofia, na imagem de Sofia, que a imaginação está ali solta e é como se ele visse ela em todos os cantos. Uma ou outra vez, Rubião acha que foi temerário, que ele foi imprudente, indiscreto. Recorda o caso do jardim, a resistência, o enfado da moça, e chega a arrepender-se. Tem então calafrios. Fica aterrado com a ideia de que podem fechar-lhe a porta e cortar inteiramente as relações. Tudo porque precipitou os acontecimentos. Sim, devia esperar. A ocasião não era própria, visitas, muitas luzes. Que lembrança foi aquela de falar de amores sem cautelas, desbragadamente? Desbragadamente, gente, é desenfreadamente, sem interrupção, e em alguns contextos pode ser de maneira libertina. E vamos lembrar que Sofia ficou incomodada ali, porque o que ela considerava que era um pombinho, né, virou um gavião. Então, pode ser que ele tenha sido ousado também na escolha de palavras e não apenas em falar sem freios aquilo que ele estava sentindo. Pode ter tido uma ousadia também no tipo de conteúdo do que ele falou, tá?
Achava-lhe razão. Era bem feito que o despedisse logo. Fui um maluco, dizia em voz alta. Não pensava no jantar, que foi lauto, farto, nem nos vinhos, que eram generosos, nem na eletricidade própria de uma sala em que há senhoras galantes. Achava-se maluco, completamente maluco. E que parece que agora não é apenas o Rubião que está falando de si mesmo como sendo maluco, mas parece que tem um pouquinho aqui da voz do narrador. Não dá para a gente firmar com certeza, porque o discurso indireto livre frequentemente nesse livro assume, né? E fica ali difícil determinar onde começa a voz do narrador, onde termina a voz do personagem. Pode ser que seja o Rubião, continuando a pensar, pode ser já o narrador concordando um pouquinho com ele. Logo depois, a mesma alma que se acusava desentendia-se. Sofia parecia tê-lo animado ao que fez. Os olhos frequentes, depois fixos, os modos, os requebros, né, os requebros de olho, que foi o que se falou, o movimento sensual do olho de Sofia, os olhares sensuais de Sofia. A distinção de o mandar sentar ao pé de si à mesa de jantar, de só cuidar dele, de lhe dizer melodiosamente coisas afáveis, que era tudo isso mais que exortações e solicitações, que estímulos e solicitações. E a boa alma explicava a contradição da moça, depois, no jardim, que era a primeira vez que ouvia tais palavras fora do grêmio conjugal, fora ali do aconchego conjugal, fora ali do espaço seguro que era o casamento. E ali, perto de todos, devia tremer naturalmente. Demais, ele expandira-se muito e precipitou tudo. Nenhuma graduação, devia ter ido pé ante pé e nunca segurar-lhe as mãos com tanta força que chegasse a molestá-la. Em conclusão, achava-se grosseiro. Voltava o receio de lhe fecharem a porta. Depois, tornava as consolações da esperança à análise das ações da moça, a própria invenção do padre Mendes, mentira de cumplicidade. Pensava também na estima do marido. Aqui estremeceu. A estima do marido deu-lhe remorsos. Não só merecia a confiança dele, mas acrescia certa dívida pecuniária e umas 3 letras que Rubião aceitou por ele. Então, olha só, Rubião aqui, ele fica numa situação, por conta das dívidas do Palha que ele terminou assumindo, ele fica numa posição de superioridade em relação ao Palha. E aí ele está se sentindo um pouco culpado porque seria uma grande vilania ele ter, além de um certo controle e um poder sobre o Palha por causa do dinheiro, e ter ali um poder de obrigar o Palha a ter que se reduzir em uma situação financeira pior, porque ele pode cobrar essa dívida, ele estaria ali numa situação de superioridade em relação ao Palha, nesse relacionamento adúltero que ele quer manter com Sofia. Então, olha só, eu tô tirando o dinheiro do cara e eu vou tirar a mulher dele também? E esse homem confia em mim. Então, tá rolando uma culpazinha aí nesse sentido, né? Esse dilemazinho ético. Não posso, não devo, ia dizendo a si mesmo. Não é bonito ir adiante. Também é verdade que a rigor não sou o autor de nada. Ela é que desde muito me anda desafiando. Pois que desafie agora? Sim, é preciso resistir-lhe. Emprestei o dinheiro quase sem pedido, porque ele precisava muito. E eu devia-lhe obséquios, né? Eu devia-lhe favores. As letras, sim, as letras foi ele que me pediu que assinasse, mas não me pediu mais nada. Sei que é honrado, que trabalha muito. O diabo da mulher é que fez mal em meter-se de permeio com os lindos olhos e a figura. Que admirável figura, meu pai do céu! Hoje, então, estava divina, quando o braço dela roçava no meu à mesa, apesar da minha manga. Confuso, incerto, ia cuidar na lealdade, ele ia pensar na lealdade que devia ao amigo, mas a consciência partia-se em duas, uma increpando, acusando a outra explicando-se, e ambas desorientadas. Deu por si na Praça da Constituição. Viera andando à toa. Pensou em ir ao teatro, mas era tarde.
Então dirigiu-se ao Largo de São Francisco para meter-se em Tilbury. Tilbury, gente, é esse tipo de carro que você está vendo aí na imagem do vídeo, é esse tipo de carruagenzinha, que era uma carruagem para transportar uma ou duas pessoas, ela é pequenininha, tá? Para meter-se em Tilbury e ir para Botafogo, né? Ele está querendo voltar para casa. Achou 3 que vieram logo ao encontro dele, oferecendo os seus serviços e louvando principalmente o cavalo. Um bom cavalo, um animal excelente. Capítulo 46. O rumor das vozes e dos veículos acordou um mendigo que dormia nos degraus da igreja. O pobre diabo sentou-se, viu o que era, depois tornou a deitar-se, mas acordado de barriga para o ar, com os olhos fitos no céu. Os olhos, então, concentrados no céu. O céu fitava-o também, impassível como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, nem os andrajos. Os sapatos rotos são os sapatos gastos, né? E os andrajos, gente, são os farrapos, é o que sobrou ali das roupas com que esse mendigo se veste. Um céu claro, estrelado, sossegado, olímpico, tal qual presidiu às bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrécia. É um céu indiferente, gente, e que vai estar ali assistindo desde as bodas de Jacó, e aí vamos lembrar dessa história bíblica. Jacó é o cara que queria muito se casar com uma das filhas de Labão. E aí ele vai trabalhar 7 anos para conseguir se casar com Raquel, que era a moça com quem ele queria se casar. Só que Raquel era a irmã mais nova de Lia. Quando termina ali os 7 anos de trabalho de Jacó, ao invés de receber a moça com quem ele queria se casar, o pai oferece em casamento a filha mais velha. E aí, como o costume da época permitiria isso, o que vai acontecer aqui? Beleza, tá, fui enganado, mas vou fazer o quê? Vou trabalhar mais 7 anos, porque aí no final de mais esses 7 anos, então Labão vai entregar Raquel para o casamento com Jacó. Então a gente tem aqui uma referência bíblica e tem uma referência à história do Império Romano. Lucrécia, segundo o que se conta na história clássica, era uma dama proeminente ali de Roma, de uma família bastante poderosa, e se conta que ali em 509 a.C., Lucrécia ela foi vítima de um crime, ela foi violentada por Sexto Tarquínio, e ela termina cometendo suicídio depois disso. E segundo o que se conta, então, a revolta tanto pelo crime cometido por Sexto Tarquínio como o suicídio de Lucrécia vai gerar uma revolta ali entre os cidadãos romanos e a elite de Roma, e isso provocou a queda da monarquia de Roma e instituiu a república. O céu é indiferente aos casamentos, às mortes, aos crimes, às violências, o céu é indiferente também às mudanças de governo. E vamos lembrar que esse texto aqui, gente, esse livro, tá? Ele está sendo escrito naquele período em que houve queda de monarquia e instituição de república. Então, temos aqui, por essa referência intertextual, uma leve consideração, uma leve ali reflexão sobre esse contexto brasileiro também. Não deixem de observar isso, não. Olhavam-se, o céu e o mendigo, numa espécie de jogo do siso. Jogo do siso, como se chamava nessa época, é aquela brincadeira de duas pessoas ficarem em silêncio, um olhando para o outro. Quem ri primeiro ou quem fala primeiro perde, tá? Olhavam-se numa espécie de jogo do siso, com um certo ar de majestades rivais e tranquilas, sem arrogância nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu: afinal, não me hás de cair em cima, e o céu, nem tu me hás de escalar. Olha só que a gente tem um capítulo, gente, que aparentemente não tem nada a contribuir com a progressão da narrativa. É uma das muitas digressões que Machado adora fazer. E por isso mesmo é tão importante a gente se perguntar por que ele está parando de contar toda a história do Rubião para falar desse momento do mendigo olhando para o céu e, aspas, o céu está olhando para o mendigo. A gente pode ter o fundamento aqui nessa coisa de eu querer trazer
essa ideia de que a história não se abala, o universo não se abala com as mudanças históricas do passado nem do presente, lá da mudança do regime político de Roma com a morte de Lucrécia, o regime político no Brasil. Pode ser isso. Pode ser isso e também uma conexão que a gente tem com a imagem do Quincas Borba, quando ele apareceu pela primeira vez na obra de Machado, que foi lá em Memórias Póstumas. A gente conhece o Quincas Borba efetivamente, participando da história, quando ele é um mendigo que diz que mora na escadaria da Igreja de São Francisco, e a gente viu o Rubião passando pelo Largo de São Francisco. E então pode ser aqui uma evocação de que, olha, o Quincas Borba um dia foi esse mendigo. Tempos depois ficou rico. O céu é indiferente aos destinos humanos, o universo não está nem aí para o que acontece com os seres humanos. É aquela retomada da ideia de que uma alma ri e a outra chora, que o Humanitas não está nem aí. Então, a indiferença absoluta do universo em relação aos destinos humanos. E podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? As duas coisas ali se acumulando, a referência à questão da história e a história do Brasil e a referência ao próprio universo literário machadiano, ok? Capítulo 47. Rubião não era filósofo. A comparação que ali fez entre os seus cuidados e os do maltrapilho apenas lhe trouxe à alma uma sombra de inveja. Aquele malandro não pensa em nada, disse ele consigo. Daqui a pouco está dormindo, enquanto eu... E eu vou dizer para vocês guardarem essa imagem, tá? Rubião está, nesse momento, invejando um homem maltrapilho, um mendigo, que não tem onde viver, que não tem... Só veste andrajos, ele não tem nem roupas adequadas para passar o tempo. E Rubião está dizendo, ele que está sendo feliz porque ele não tem que lidar com as coisas que eu tenho que lidar. E ele está aí idealizando que esse mendigo dorme muito bem, tá? Jurando que a pessoa que tem que dormir ali nas escadarias de uma igreja vai dormir bem. E ele que vai dormir mal. Primeiro, a gente tem uma desconexão aqui de realidade muito grande do Rubião, mas guardem essa imagem. Meu amo, entre que o animal é bom, vamos lá em 15 minutos. Os outros dois cocheiros diziam-lhe a mesma coisa, quase por iguais palavras. Meu amo, vem aqui e verá. Olhe o meu cavalinho. Faça favor, são 13 minutos de viagem, em 13 minutos está em casa. Rubião, depois de hesitar ainda, deu consigo dentro do tílburi que lhe ficava à mão. Ele entrou no que estava mais perto. Mandou tocar para Botafogo. Então, lembrou-se de um velho episódio esquecido. Ou foi o episódio que lhe deu inconscientemente a solução? Uma ou outra coisa, Rubião guiou o pensamento com o fim de escapar às sensações daquela noite. Então, o que é que provocou? Foi o episódio que fez o Rubião finalmente entrar nesse tílburi? Foi a entrada no tílburi aquela situação que fez Rubião lembrar? Não sabemos. O que a gente sabe é que Rubião vai mergulhar nessa lembrança agora como uma forma de esquecer aquela noite e parar um pouquinho de pensar em Sofia. Lá iam longos anos. Ele era então muito rapaz e pobre. Um dia, às 8 horas da manhã, saiu de casa, que era na Rua do Cano, 7 de setembro, entrou no Largo de São Francisco de Paula, dali desceu pela Rua do Ouvidor. Ia com alguns cuidados, morava em casa de um amigo, que começava a tratá-lo como hóspede de 3 dias, e ele já o era de 4 semanas. Ele estava começando a se preocupar por quê? Ele já estava hospedado nessa casa fazia 1 mês, 4 semanas, e o amigo dele estava começando a tratá-lo como um hóspede de 3 dias. Essa é uma referência a Plauto, pensador ali da Roma Antiga. Plauto, ele também foi um dramaturgo. Ele vai dizer que, por mais amiga que a pessoa seja, se ela está hospedada na casa do amigo e começa a chegar ali os 3 dias, começa a incomodar. A partir do 3º dia em que você está hospedando alguém na sua casa, essa pessoa começa a incomodar. Dizem que os de 3 dias, os hóspedes de 3 dias, cheiram mal. Muito antes disso, cheiram mal os defuntos, ao menos nesses climas quentes. Certo é que o nosso Rubião, singelo como um bom mineiro, mas desconfiado como um paulista, ia cheio de cuidados, cheio ali de preocupações,
pensando em retirar-se quanto antes. Pode-se crer que desde que saiu de casa entrou no Largo de São Francisco e desceu a Rua do Ouvidor até a do Ourives. Não viu nem ouviu coisa nenhuma. Na esquina da Rua do Ourives, deteve um ajuntamento de pessoas e um préstito singular. Um préstito é um ajuntamento de pessoas como se fosse uma procissão. Um homem judicialmente trajado, então um homem com roupas de juiz, lia em voz alta um papel, a sentença. Havia mais o juiz, um padre, soldados curiosos. Mas as principais figuras eram dois pretos. Um deles, mediano, magro, tinha as mãos atadas, os olhos baixos, a cor fula, a cor acastanhada, e levava uma corda enlaçada no pescoço. As pontas do baraço, é o nome da corda do enforcamento, iam nas mãos de outro preto. E aí a gente veja essa situação, né? Um preto indo enforcar um outro. Esse outro olhava para frente e tinha a cor fixa e retinta. Então, esse vai ter uma pele muito, muito, muito escura. Sustentava com galhardia. Galhardia pode ser elegância e pode ser coragem, tá? Sustentava com galhardia a curiosidade pública. Então, parece que aí é a coisa da coragem. Ele está enfrentando ali os olhares públicos curiosos com muita altivez. Lido o papel, o préstito seguiu pela Rua dos Ourives adiante, vinha do aljube. O aljube é o cárcere, é onde esse homem que vai ser enforcado estava preso. E ia para o Largo do Moura. Rubião naturalmente ficou impressionado. Durante alguns segundos esteve, como agora, à escolha de um tílburi. Forças íntimas ofereciam-lhe o seu cavalo, umas que voltasse para trás, ou descesse para ir aos seus negócios. Outras que fosse ver e enforcar o preto. Então, gente, olha, aqui cuidado com a alegoria de Machado. Não é que ele ficou ali pensando se entrar em um tílburi, em um desses carros, não. O que aconteceu foi que ele ficou dividido entre duas atitudes. Forças íntimas ficaram estimulando ele, vai tomar teu rumo, ou volta para casa, ou vai resolver suas coisas mais adiante. E, enquanto isso, outras forças íntimas ficaram dizendo, não, vai lá ver o enforcamento. Era tão raro ver um enforcado. Senhor, em 20 minutos está tudo findo. Senhor, vamos tratar de outros negócios? E o nosso homem fechou os olhos e deixou-se ir ao acaso. O acaso, em vez de levá-lo para a Rua do Ouvidor abaixo, até a da Quitanda, torceu-lhe o caminho pela dos Ourives atrás do préstito. Não ia ver a execução, pensou ele. Era só ver a marcha do réu, a cara dos carrascos, as cerimônias. Não queria ver a execução. De quando em quando parava tudo. Chegava gente às portas e janelas e o oficial da justiça relia a sentença. Depois o préstito continuava a andar com a mesma solenidade. Os curiosos iam narrando o crime. Um assassinato em Mata-Porcos. Era um antigo bairro do Rio de Janeiro que hoje é o bairro do Estácio, tá, gente? O assassino era dado como um homem frio e feroz. A notícia dessas qualidades fez bem a Rubião. Deu-lhe força para encarar o réu sem delíquios de piedade, sem fraquezas de piedade. Não era já a cara do crime. O réu não está aparecendo aqui, que é essa pessoa fria, capaz de matar uma outra com crueldade, tá? O terror dissimulava a perversidade. O que é que a gente vê nesse homem no momento em que ele está sendo levado para a execução? O terror. Ele está aterrorizado. E aqui, na cabeça do Rubião, nas suas lembranças e no momento em que ele estava fazendo essas ações, o terror estava dissimulando, disfarçando o quanto esse homem seria capaz de ser perverso. Sem reparar, deu consigo no largo da execução. Já ali havia bastante gente. Com a que vinha, formou-se multidão compacta. Voltemos, disse ele consigo. Verdade é que o réu ainda não subira a forca. Não o matariam de relance, sempre era tempo de fugir. O Rubião se fazendo ficar, né, gente? E dado que ficasse,
Por que não fecharia os olhos, como fez certo Alípio diante do espetáculo das feras? Note-se bem que Rubião nada sabia desse tal rapaz antigo. Ignorava não só que fechara os olhos, como também que os abrira logo depois, devagarinho e curioso. Esse Alípio, gente, é Santo Alípio. Ele foi um estudante e um companheiro de Santo Agostinho. Ele foi o bispo que construiu o primeiro mosteiro cristão. Nessa época já não vai ter divisão entre católicos e protestantes, então foi o primeiro mosteiro cristão na África. E o que se conta é que, ali na Roma Antiga, Alípio foi convidado pelos amigos para ir para o circo ver ali a luta dos gladiadores, e que ele recusava, dizendo que não queria, que era contra os princípios dele, que ele achava aquilo uma barbárie, etc e tal. Mas os amigos insistiram tanto que Alípio foi junto. E que ele ficou ali prometendo a si mesmo que ele não ia olhar, que quando começasse ali a matança, ele ia fechar os olhos. E o que conta Santo Agostinho, porque essas histórias estão relatadas nas Confissões do Santo Agostinho, é que, escutando toda a algazarra diante da luta da carnificina, o Alípio não aguentou e terminou abrindo os olhos. E que não apenas ele assistiu, né, ele viu o que estava acontecendo, como ele foi contaminado por todo aquele clima e que ele começou a torcer muito ali durante a luta e, inclusive, saiu de lá chamando os amigos para irem voltar ao circo e assistir a uma luta de gladiadores em outra ocasião. E aí depois, segundo Santo Agostinho, ele se arrependeu muito de ter se deixado ali empolgar e ter tido essas ideias e tal, mas o fato foi que o danado do Alípio foi para o circo, se divertiu com o circo e sentiu muito prazer vendo a morte daquelas pessoas. E o Rubião está querendo ali se igualar ao Alípio. Então, o que a gente imagina tendo essas informações? Que o Rubião vai sim abrir os olhos, vai assistir ao enforcamento e vai ter muito prazer com essa atitude sórdida, né? Eis o réu que sobe a forca. Passou pela turba um frêmito, um estremecimento tomou conta da multidão. A turba é a multidão. O carrasco pôs mãos à obra. Foi aqui que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo a um sentimento de regresso. Mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar. Lutaram alguns instantes. Olhe o meu cavalo, veja, um rico animal, não seja mau, não seja medroso. Ali, a comparação de novo às vozes dos cocheiros que estavam oferecendo os seus serviços, dizendo para Rubião, vem aqui comigo, não fica com esse daí. São os dilemas ali, o anjinho e o diabinho, falando o que é que o Rubião deve fazer. Né? Ir embora, não ver aquela cena horrível, assistir aquela cena, não ser medroso. Rubião esteve assim alguns segundos, os que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fixaram-se no mesmo ponto, como os dele. Rubião não podia entender que bicho era que lhe mordia as entranhas, nem que mãos de ferro lhe pegavam da alma e a retinham ali. O instante fatal foi realmente um instante. O réu esperneou, contraiu-se, o algoz cavalgou-o de modo airoso e destro. Era costume, gente, nos enforcamentos, que o carrasco, para acelerar o processo, ele, de alguma forma, aspas, subisse na vítima. Então, muito provavelmente, o carrasco se pendurou ali no corpo dessa pessoa para ajudar a morte ser mais rápida, não apenas pelo sufocamento, mas pela quebra do pescoço, tá? Quando ele fez isso, ele foi airoso e destro, ele foi elegante e hábil no gesto. Passou pela multidão um rumor grande, né? O pessoal ali fez repercutir, começou a cochichar, rolou esse barulho. Rubião deu um grito e não viu mais nada, o que é uma sugestão para a gente de que Rubião, ele desmaiou, né, gente? Ele passou ali por uma emoção violenta, uma comoção violenta, porque ele não viu mais nada, então ele pode ter, no mínimo, tido uma vertigem, tá? E aí, gente, fica um elemento aqui interessante, não apenas desse capítulo tá falando sobre os sentimentos confusos do Rubião em relação a essa execução
e como isso está conectado talvez aos sentimentos confusos que ele tem em relação a Sofia e Eupália. A gente tem aqui talvez uma imagem de que Rubião, do mesmo jeito como não resistiu antes à tentação de ir ali ver a execução, sentir aquelas emoções de ver uma execução, ele não vai, talvez, conseguir se controlar em relação aos seus desejos de ter essa relação adúltera com Sofia. A gente tem duas situações ali em que se tem uma moral que reprova a busca por esses elementos, mas também fica aqui a ideia de que Machado vai ter um olhar interessante sobre a questão da pena de morte no Brasil Império. Tem uma crônica de Machado do dia 10 de julho de 1864, do Diário do Rio de Janeiro, em que ele vai falar sobre como era comum a pena de morte no Rio de Janeiro, ali entre os anos de 1853 e 1862. Então, aí um intervalo de praticamente 10 anos, em que ou tinha sido recentemente divulgada essa estatística, ou ele teve acesso, e 2 anos, né, uma estatística referente a um período que terminava 2 anos antes da crônica dele. E nesse levantamento, Machado verificou, ele comenta, né, o fato de que nesse período eram mortas, em média, 3 pessoas por mês pelo Estado, em que o Estado executava 3 criminosos por mês na cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui não é o Estado do Rio de Janeiro, isso aqui não é referente aos outros lugares do Brasil, é apenas no Rio de Janeiro 3 execuções de pena capital por mês. Isso dá para a gente o que pensar a respeito de medidas de combate à violência. O Brasil já teve pena de morte, tem pena de morte com essa estatística, que o Machado vai comentar nessa crônica, e então talvez isso gere algo para a gente discutir sobre a validade de certas medidas de combate à criminalidade, de combate à violência. Machado sempre deixa muita coisa para a gente discutir, não apenas a respeito da história passada do Brasil, mas aos tempos presentes, o que é que a gente quer para hoje. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma leitura mais proveitosa desse romance. Se esse vídeo te ajudou, eu vou te pedir para deixar aqui um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para os leitores de Quincas Borba, para poder chegar a outras pessoas que estão aqui tentando fazer a leitura do romance, que querem ter esse auxílio. Se você puder, compartilha também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!